Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, nós leremos a partir do verso 39. João 11, a partir do verso 39. E aí, antes de nós lermos esse texto, um recadinho muito breve para você, querido irmão. E o recado é esse: nós estamos fazendo uma pesquisa com toda a igreja e nós queremos que todos respondam a essa pesquisa. Essa pesquisa, ela é um trabalho de consultoria que nós estamos fazendo. Vamos fazer uma pequena pausa para que todos estejam bem atentos. Estou vendo um pouquinho de movimentação lá atrás também, né? Isso, vou pedir para que a gente esteja bem atento, para que todos estejam aqui percebendo, pegando, captando aqui essa mensagem do pastor, que é muito importante, tá? Vamos sentar todo mundo? Beleza, obrigado, queridos. Então vamos lá. Nós estamos fazendo uma consultoria com a igreja, ou melhor, nesse processo de consultoria, nós precisamos fazer essa pesquisa com a igreja, porque ela nos dará subsídios, nos dará informações de como nós estamos, do que precisamos fazer, do que precisamos melhorar, áreas que precisamos aperfeiçoar, direção que precisamos mudar, enfim. Mesmo que você não seja membro da igreja, você tem frequentado a igreja, ou você participa da nossa igreja, ainda que não dominicalmente, mas você vem, você conhece aqui razoavelmente a igreja. Então essa pesquisa está aberta para todas essas pessoas, tá certo? Lá você vai ter a opção de colocar membro da igreja ou não membro da igreja, mas que participa com a gente frequentemente ou eventualmente. Participe dessa pesquisa. E aí você pode preencher essa pesquisa lá fora, no papel, fisicamente falando, como também você pode deixar o seu e-mail, se você prefere, lá à minha direita, com a irmã Valdelice, primeira vice-presidente da igreja, e que é relatora desse grupo, com a Cris Romano, esposa do Reinaldo. Você pode deixar lá o seu e-mail, que elas mandam para você a pesquisa, para que você responda online e reenvie para a gente online. Mas participe, tá bom? Deixa eu frisar isso. Não só os membros da igreja, mas aqueles que têm participado da vida da igreja também podem responder a essa pesquisa. Tá bom, irmãos? Vamos lá. João 11, a partir do verso 39. Você que nos acompanha da sua casa, via online, Deus abençoe também, querido irmão. Sempre que puder, esteja conosco, e não podendo, nos acompanhe sempre na sua internet, no seu computador. Diz assim o texto: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Você pode repetir comigo essa expressão? Desatai-o e deixai-o ir. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, nós pedimos em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha ao encontro do meu coração, ao encontro de cada coração aqui, de cada irmão, de cada irmã, de cada um que nos acompanha nesse culto via internet. Abençoa-nos, Senhor Deus, e faz, Espírito de Deus, uma obra preciosa e poderosa entre nós, através da Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Toda a igreja de Jesus diga amém. Você tem aí o seu boletim. Pessoas, ou melhor dizendo, famílias precisam de famílias, famílias precisam de Deus. Você pode repetir isso comigo, lendo o seu boletim? Diga: famílias precisam de famílias, e famílias precisam
de Deus. Esse é o tema do nosso mês, esse é o tema daquilo que nós estaremos meditando no transcorrer de todo esse mês, e é o tema da nossa reflexão nessa noite. Conforme eu iniciei hoje pela manhã, eu quero afirmar e reafirmar a questão do relacionamento, da afetividade, da vida em família, não é apenas uma opção, se sim, se não, se gostamos ou não, é uma questão de necessidade. Nós precisamos um do outro. Você, esposa, ama o seu esposo, e eu espero que assim seja, e eu espero que vocês estejam cultivando o amor um pelo outro, mas é preciso que você saiba que você precisa do seu esposo. Você, esposo, ama a sua esposa e cultive, conserve esse sentimento no seu coração para com o seu cônjuge, mas saiba de uma coisa, mais do que querer, mais do que gostar de estar com ela, você precisa dela. Você precisa do seu irmão, você precisa da sua irmã, nós precisamos um dos outros, e por isso é que nós nos constituímos em família. E aí você pode perguntar, o que é que tem a ver esse texto que nós acabamos de ler? Um texto tão conhecido, a ressurreição de Lázaro, com família, com relacionamentos. Vamos então começar de onde devemos começar, do início. Todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que a família de Lázaro era uma família muito amiga de Jesus. Jesus com muita frequência visitava aquela casa e ele tinha enlaces fraternos muito sólidos, muito afetivos com Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos e Jesus, sempre que passando por aquela região, Jesus pousava naquela casa. Aquela família era tão importante para Jesus que quando Jesus chegou diante da tumba de Lázaro, obviamente Lázaro já falecido, diz o texto que Jesus, o que, meus irmãos? Jesus chorou, ou seja, isso representa o quanto aquela casa, aquela família era importante para Jesus. Coisa boa é a gente ter amizade, coisa boa é a gente ter enlaces afetivos, coisa boa é a gente ter cumplicidade com gente que a gente ama, não é verdade, irmãos? Assim era Jesus. Ele era 100% Deus, mas também ele era homem, 100% homem. Essa foi a melhor definição teológica de Jesus. 100% Deus, 100% homem, conforme convencionado no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Ou seja, não olha para Jesus achando que ele era apenas parte Deus, ou 50%, achando que ele era apenas parte homem, apenas 50% homem. Não, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Isso é um mistério, é um milagre, a gente não sabe como definir isso, mas quando a gente fala das coisas espirituais, a gente está falando de milagres, de coisas que a gente não consegue definir. E aí Jesus, o amigo daquela família, chegou diante da tumba de Lázaro. E aí Jesus mandou que tirassem a pedra. Antes de tirar a pedra, porém Jesus disse: Marta, Marta, se creres, verás o que, meus irmãos? Se creres, verás a glória de Deus. Eu queria que você repetisse isso comigo, porque eu vou frisar isso daqui a alguns minutos. Diga: se creres, verás a glória de Deus. Você crê nisso, irmão? Amém. Se nós cremos, nós vemos e veremos a glória de Deus. E aí então Jesus manda que removessem a pedra, e aí então eles removem a pedra, e aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi falar sobre esse texto, de um pastor amigo meu, quando ele pregava, ele disse: olha, quando Jesus falou Lázaro, vem para fora, foi preciso que Jesus dissesse Lázaro, porque o poder que havia nas palavras de Jesus era tão grande. Se ele não especificasse Lázaro, vem para fora, se ele dissesse vem para fora quem está morto, todos os mortos viriam para fora, porque havia muito poder nas palavras do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, maravilha. Mas eu quero dizer para você que esse texto, ele tem um traço aí de ensinamento e de lições preciosas para a gente, nesse processo de ressurreição de Lázaro,
e que é importantíssimo que nós olhemos para a ressurreição de Lázaro como um texto riquíssimo de lições para que nós tenhamos vida. Aliás, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que nós tenhamos vida em abundância, para que nós tenhamos vida plena, vida cheia de alegria, cheia de bênção, é preciso que nós sigamos aí uma espécie de um passo a passo que nós encontramos nesse texto. Meus irmãos, quando eu dou aqui uma interpretação simbólica para esse texto, eu não quero com isso relativizar o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Jesus é nome sobre todo nome, Jesus é nome de poder, Jesus restaura, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou do império das trevas, Jesus é aquele que nos redime do mal, Jesus Cristo é aquele que quebra as cadeias do inferno, os grilhões das trevas e nos faz novas criaturas e que andam no reino da luz, no reino dos céus. Amém, irmãos? Há poder no nome de Jesus. Vamos falar, igreja? Há poder no nome de Jesus. Portanto, eu não quero, com as lições desse texto, minimizar esse fato. Diga-se de passagem, meus irmãos, hoje pela manhã, minha esposa conversava com uma jovem que está frequentando a nossa igreja há aproximadamente 2 meses, segundo ela mesma disse. Terminou o culto da manhã, terminamos a celebração da ceia, e aquela jovem veio falar com a minha esposa. Irmã Jaqueline, eu quero dizer para você, e ela relatou isso. Eu estou vindo a essa igreja há aproximadamente 2 meses, e recentemente surgiu um diagnóstico no meu organismo, um nódulo no seio, e eu fiquei muito entristecida com isso. E no domingo passado, naquele momento final de culto, quando a igreja com lágrimas, a igreja com choro, orou pelas pessoas, intercedeu pelas pessoas, eu coloquei o Senhor, a minha vida diante do poder do Senhor. E quero dizer para você, irmã Jaqueline, que eu fiz novos exames essa semana e, para surpresa dos médicos, aquele nódulo desapareceu, o meu organismo está limpo. E eu tenho certeza que aqui, pelo poder de Jesus, eu fui restaurada. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém, irmãos? Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Nós cremos em Jesus vivo, nós cremos em Jesus que está presente aqui, nós cremos em Jesus que manifesta o seu poder, que manifesta a sua autoridade, que manifesta a sua glória em nosso meio. A gente cantou aqui, irmãos, isso tem que deixar de ser liturgia. Ou melhor, tem que ser mais do que liturgia. A gente cantou aqui, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É só música, irmãos, é só canção. É só uma melodia gostosinha, ritmada, que a gente bate palma, uma coisa assim meio que rito religioso contemporâneo ou pós-contemporâneo. Sim ou não, irmãos? Não, irmãos. Eu creio que a glória do Senhor está nesse lugar aqui. Amém, irmãos? A glória do Senhor está neste lugar. No entanto, como eu disse hoje pela manhã, é importante que a gente recorra a este poder de Deus, a glória do Senhor, ao poder que há no nome de Jesus, mas que aqui num plano bem humano a gente esteja buscando fazer as coisas certas, para que a gente tenha qualidade de vida. Não precisaria repetir para os irmãos, não sou nem um pouco afeito ou identificado com o chamado evangelho da prosperidade, mas eu creio sim, que quando a gente se converte e experimenta uma vida melhor do que aquela que a gente estava vivendo antes. Não segundo os conceitos materialistas. Ah, a vida melhor agora você vai comprar um carrão zero importado, porque agora você é crente no Senhor Jesus. Vida melhor? Não, agora você que antes ganhava X reais, vai ganhar 10X reais, porque agora você é dizimista, e o Senhor então vai fazer você prosperar na vida material. Não nesse sentido, vida melhor. Até porque tem muita gente ganhando muita grana, mas está vivendo um verdadeiro inferno. Tem gente ganhando muito dinheiro, mas está vivendo numa pocilga existencial. Gente longe de Deus, longe de Cristo, com um coração cheio de amargura, gente adoecida.
Deus quer que nós sigamos a Jesus, mas que nós vivamos bem, tenhamos uma melhor qualidade de vida. Quero dizer para você que eu vejo muita gente que está há anos e anos e anos nas igrejas, sentada nos bancos. Mas pessoas que não experimentam esse crescimento, corações cheios de nós, almas cheias de enfermidades, rancores, ressentimentos, pessoas cheias de coisas estranhas na alma, pensamentos ruins. Vamos lá, irmãos, o que é que isso tudo tem a ver com esse texto? Jesus mandou que tirassem a pedra e Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Repita comigo mais uma vez, irmão: desatai-o, deixai-o ir. Os corpos dos sepultados, dos mortos, eles eram atados por inteiro, da cabeça aos pés. Precisamos, meus irmãos, desatar algumas coisas, retirar algumas faixas, retirar algumas ataduras dos nossos corpos, da nossa vida, da nossa alma, para que a gente tenha uma vida mais abençoada. Desatai, querido irmão, tirai a venda dos olhos, para que você veja melhor a vida. Desatai, querido irmão, tirai as ataduras da sua vista, para que você veja as coisas de uma forma mais saudável, mais correta, mais humana, mais cristã, mais real. Aquilo que você está vendo errado, que você comece a ver certo. Aquilo que você está vendo de modo equivocado, que você comece a ver de modo correto. Mesmo sendo um cristão, pode ser que você esteja vendo muita coisa de modo errado. Aí fica a pergunta: mas não somos crentes? Como a gente pode ver algumas coisas de modo errado? Pode sim. E a história está aí para nos mostrar. Se não a pior tragédia e mortandade, carnificina da história da humanidade, se não a pior, uma das piores. O Holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial. Estima-se que no mínimo 6 milhões de judeus foram mortos, brutalmente exterminados, impiedosamente, lançados nas câmaras de gás. E pasmem, irmãos, eu como sacerdote, como cristão convicto, tenho que reconhecer, tendo sustentação da imensa maioria protestante evangélica da Alemanha de então. Gente com a Bíblia aberta na mão, gente participando de cultos como esse, gente participando de adoração, gente que orava, gente que jejuava, gente que buscava a Deus, mas que achava que aquilo tinha que ser feito. Por um absurdo de interpretação bíblica, um modo enlouquecido, um maluco de se ler a palavra de Deus, e aquilo se tornou uma epidemia na nação, e então aquilo aconteceu para a vergonha nossa, uma página terrível na história da Igreja do Senhor Jesus, aconteceu com a sustentação daqueles que se identificavam como povo de Deus. Será que esse tipo de coisa não existe até hoje? Conta-se, a história narra, e ela é digna de credibilidade, que Mahatma Gandhi, quando jovem ainda, ele fazia parte de uma casta privilegiada na Índia, foi estudar em Londres, estudar direito. Conta-se que ele ia a uma igreja um dia, ele lia os evangelhos e ficava impressionado com o Senhor Jesus, com os ensinos de Jesus. Ele teria então um dia acordado domingo cedo, de manhã, e decidido: eu quero me tornar um cristão, eu quero ser um seguidor de Jesus. Decidido então, foi a um templo de uma igreja protestante em Londres. Ele, indiano, moreno, bem moreno, com traços bem típicos de sua terra. Quando ele foi entrando na igreja, um homem
perguntou para ele, parado em frente à porta da igreja, o que é que o senhor deseja aqui? Ele disse, eu quero entrar porque eu quero cultuar, eu quero conhecer mais o cristianismo. Aquele homem disse, então a igreja para o senhor não é essa, é a outra num outro bairro, uma igreja específica para a gente da sua raça. Precisamos, meus irmãos, ter cuidado para que mesmo sendo cristãos, nós não estejamos com algumas ataduras absurdas vendando os olhos do nosso coração. Por isso, meus irmãos, que eu insisti para que nós repetíssemos, abra o meu coração, Pai, abre o meu coração. Repete comigo, irmão, abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, abre o nosso coração, o Espírito de Deus, clamamos em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, que eu quero confessar para vocês, eu tenho estado assim, especialmente muito feliz e satisfeito ao receber aqui em nossa igreja alguns amados irmãos que vêm da África e nós vamos acolher essa gente com toda alegria em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Talvez você esteja aí com algumas ataduras vendando os seus olhos. Talvez você esteja com alguma atadura vendando os seus olhos. E isso te impede de enxergar uma realidade que eu confesso para você, eu já tive dificuldades de enxergar. Vamos lá, queridos, eu como pastor já tive dificuldades de enxergar algumas coisas que hoje eu vejo mais claramente. Já fui mais reservado, mais reticente. Para mim, ser crente era confessar verbalmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazer parte de uma igreja, estudar a Bíblia, memorizar as bases doutrinárias, aquilo que nós confessamos. E o mundo espiritual era uma coisa que para mim era quase que inexistente. Sabia sim que quando eu morrer, quando eu for chamado para a glória, aquilo que eu digo sempre para os irmãos, em torno dos meus 120 anos de idade, quando eu for chamado para a glória, eu estarei na presença do Senhor Jesus de eternidade em eternidade. E todos aqueles que creem em Jesus podem desfrutar dessa certeza. Habitaremos na presença do Senhor de eternidade em eternidade. Amém, irmãos? No entanto, meus irmãos, eu desconhecia e tinha dificuldades de reconhecer o fato de que no mundo espiritual se travam batalhas e lutas intensas e conflitos que nós não podemos vê-los, mas eles existem. E na medida em que eu fui buscando mais o Senhor, gradativamente o meu coração e a minha mente foram sendo abertos para isso. E eu sei que, conforme nós afirmamos agora há pouco, meus irmãos, há poder no nome de Jesus. Amém, irmãos? Há poder no nome de Jesus. Vamos falar novamente, igreja? Há poder no nome de Jesus. E quando a gente clama pelo nome de Jesus, o mundo espiritual estremece. Recentemente, no meu gabinete, eu conversava com uma pessoa. A certa altura daquela conversa, comecei a orar por ela, coloquei a minha mão sobre a cabeça dela e orei. E aí, meus irmãos, aconteceu aquela manifestação tenebrosa, aquela coisa, a voz muda, o tom, a fala é totalmente diferente, o modo de falar é ríspido, é sarcástico, aquela coisa sombria, e você percebe, não é esta pessoa que está falando, é uma outra coisa que está presente aqui, é um outro ser que eu não posso ver, é um outro ser que eu não posso tocar, mas que está aqui. E naquele momento, quando nós percebemos nitidamente do que se tratava, eu disse, sai, e sai mesmo em nome de Jesus. E quando isso foi dito, de imediato aquela pessoa foi liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, amém, irmãos? Há poder no nome de Jesus. Eu tinha os meus olhos vendados para isso. Querido irmão, retire a atadura da sua vista para que você enxergue melhor algumas coisas que talvez você não esteja enxergando. Desatai-o, deixai-o ir. Fale de novo comigo. Desatai-o,
Mais uma vez, desatai-o, deixai-o ir. Precisamos, meus irmãos, desatar os nossos braços. Tem muita gente com os braços atados. Qual foi a última vez, esposo, que você deu aquele abraço abençoado na sua esposa? Aquele abraço caloroso, carinhoso. Qual foi a última vez, querido pai, que você abraçou o seu filho com afeto e fez carinho na cabeça dele? Talvez alguém para com quem você esteja atado, com seus braços presos. E o que você mais precisa hoje é romper essas ataduras dos seus braços. Você é crente, você é servo de Jesus, está na igreja, mas você tem o seu coração cheio de ressentimento, adoecido, eu disse. Como tem gente assim dentro da igreja? Não falo com aquele irmão, não falo com aquela outra, brigado com o esposo, brigado com a esposa, cheio de mágoa, cheio de coisas ruins no coração. Você precisa romper as ataduras que estejam impedindo os seus braços de abraçar. Você sabe, querido irmão, você que me conhece, eu gosto muito dessa coisa de contato. Sou pastor que gosto de cheiro de ovelhas. Sou muito tátil, gosto muito de abraçar pessoas. E algumas vezes, meus irmãos, a gente dá algumas mancadas com essa história, né? Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1994, eu e um grupo de pastores. Nós fomos convidados para pregar no interior do Texas, numa associação de igrejas batistas. E aí, meus irmãos, eu fui pregar numa igreja chamada Primeira Igreja Batista da cidade do Colorado, porém no estado do Texas. E eu fui pregar mais distante. Os outros ficaram nas igrejas mais próximas ali da sede. Foi no mês de dezembro, isso, um pouco antes do Natal, eles prepararam uma festa de Natal bonita pra gente, numa casa de uma irmã lá, ricaça, montada na grana, a irmã, mesmo para os padrões americanos, muito dinheiro. Fizeram uma ceia de Natal maravilhosa pra gente, antes da gente voltar para o Brasil. E quando eu cheguei, por eu ter pregado numa outra cidade, eu fui o último a chegar. Quando eu cheguei, o pastor sênior da igreja americana, igreja texana, aquele jeitão assim, American Way of Life, né? Aquele sênior, senhor, sóbrio, aquele jeitão assim, meio lord inglês. Ele estava sentado numa cadeira especial, no meio daquela sala imensa, cadeira do pastor sênior. E na hora que abriram a porta e eu entrei, ele assim de modo muito simpático falou lá do meio da sala: "Bem-vindo à nossa festa, pastor Paulo." E aí eu fiquei feliz e eufórico com esse negócio. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei eufórico em excesso, além do que devia, né? Eu cheguei perto dele, coloquei as minhas mãos no ombro dele e falei: "Prazer estar aqui com você, pastor, uma alegria estar aqui com você." E eu balancei o homem, irmãos, com o meu jeito tupiniquim amulatado de ser, né? Ele nitidamente ficou assim transformado, avermelhado. Aí eu percebi, a minha ficha caiu. Pisei na batatinha. Que furo. Se eu conseguisse, ou se pudesse, eu encontraria a primeira porta de saída e rapava fora, como diz a moçada. É o jeitão deles. A própria cultura americana hoje está mesclada, multicultural, e esse modo de ser mais reservado, eu diria, está em extinção. Com todo respeito à variedade de culturas, eu quero dizer para você, você precisa romper algumas ataduras e abraçar alguém da sua casa, algum irmão próximo a você. Abraçar mesmo. Abraçar sua esposa, irmão. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa: "Eu te amo"? Está com os braços aí engessados, duros, cheios de atadura.
Seu coração está ressentido com alguém, está aí cheio de mágoa, e as mágoas estão prendendo os seus braços. Esse troço, meu irmão, preste atenção, te adoece. Isso adoece a sua alma, isso adoece o seu coração. Mágoa, ressentimento, é um troço que desemboca num processo psicossomático, ou seja, faz com que as emoções provoquem efeitos no organismo. E muitas vezes pessoas ficam enfermas por causa de mágoas acumuladas no coração. Libere as ataduras, rompa as ataduras, abrace as pessoas, perdoe, abençoe vidas e seja abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coisa boa é a gente abraçar. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Bem gostoso, dá um abraço nele. Isso, os casais, devagar, tá bom? Com calma, os casais. Maravilha. Desatai. Vamos tirar, meus irmãos, as ataduras que estão travando a nossa afetividade. Finalmente, meus irmãos, desatai. Vamos desatar as ataduras das nossas pernas, dos nossos pés. As nossas pernas, os nossos pés. Olha bem para cá, porque eu já vou terminar em 2 minutos. Nossas pernas, os nossos pés, são o nosso principal instrumento de caminhada. Nem todos têm essa disponibilidade, mas a maioria sim. E um organismo plenamente saudável nos possibilita isso, a caminhada. E caminhada implica progresso, andar, evoluir, crescer. Caminhada significa sair do lugar onde eu estou, projetar o meu corpo para frente, durante alguns segundos perder o equilíbrio, novamente me equilibrar, durante alguns segundos ou fração de segundos perder o equilíbrio, me equilibrar novamente e assim por diante. Isso é caminhada. O que é que eu quero dizer para você com isso? Você tem que desatar as suas pernas. Talvez tenha alguma coisa cristalizada dentro de você, irmão, que esteja te impedindo de experimentar crescimento. Alguma coisa que está aí enrijecida na sua alma, petrificada no seu modo de ser, e esse troço congelado, petrificado, te impede de progredir, de caminhar, de viver uma vida abençoada. Meus irmãos, a vida com Deus sugere isso, crescimento, dinâmica, mutações constantes. O que nos diz o livro de Provérbios? Ele nos diz: portanto, meus queridos irmãos, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, vai brilhando mais e mais, ou seja, vai mudando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Você pode dizer que hoje você é melhor do que você foi ontem? Agora é fácil você dizer, não, eu acho que hoje eu estou melhor do que eu fui ontem. Agora eu gostaria de perguntar à sua esposa, ele hoje é melhor do que ele foi ontem? Ou piorou um pouco? Aí complica, né, irmãos? Aí complica. Meus irmãos, nós temos que fazer com que algumas coisas que estão petrificadas dentro de nós, enrijecidas, desmoronem. E é por isso que, se nós não fizermos algumas coisas dentro de nós desmoronarem, nós não cresceremos, não seremos mais abençoados. Desmoronar, quebrar, tem a ver com quebrantar. Quando você se quebranta, aí eu diria, Deus faz a festa na sua vida. Davi disse isso: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Repita comigo, irmão, e a gente já vai encerrar. A um coração quebrantado e contrito, não
desprezarás, ó Deus? O que é que você precisa quebrantar na sua vida? Ataduras que você precisa romper, que estão impedindo de você ser mais abençoado. Portanto, querido irmão, creia no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu na cruz por nós. Nós vamos celebrar a ceia, comer do pão, beber o cálice, rememorando o que Jesus fez por nós. Glória a Deus por isso. Só que vá além, não seja apenas uma confissão verbal, que isso vá além. Retire as vendas dos seus olhos. Vá além. Rompa as ataduras dos seus braços. Abrace. Talvez você esteja preso. Muito preso. Vá além. Caminhe. Modifique coisas que estão aí, muito alicerçadas na sua vida. E que precisam ser quebradas. Quebrantadas. E aí? O Espírito de Deus vai encontrar terreno fértil na sua vida para fazer coisas muito especiais acontecerem. Em nome de Jesus. Amém.